Vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Pessoal da música, nós vamos cantar no final do culto o último hino, por gentileza. Mateus capítulo 5. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 5, dos versículos 38 a 48. Algumas observações iniciais. Os irmãos sabem que já foi dito nas outras mensagens que o Sermão do Monte é chamado a ética do Sermão do Monte. Ética se refere a comportamento, ou comportamento que a gente assume diante de uma moral que nós construímos para o nosso viver. Eu sempre entendo que ética é a manifestação da nossa moral. É muito interessante o que diz esse texto. Primeiro quero que vocês vejam no versículo 38. Ouvistes o que foi dito. Isso aqui é para os incrédulos fariseus. No versículo 39, eu, porém, vos digo, é para os crentes, para aqueles que não eram os fariseus. No versículo 43, ouviste o que foi dito. Isso era para os fariseus. No versículo 44, eu, porém, vos digo. Isso é para os crentes. Mas tem duas coisas, algo interessante. O versículo 43, quando Jesus estava ministrando esta palavra, ele fala sobre o comportamento e diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Então significa que Jesus estava orientando os seus discípulos para que eles, como filhos do Pai que está no céu, deviam proceder desta maneira. E lá no versículo 48, ele vai falar, sede pois perfeitos. Quem são os perfeitos? São os crentes do Senhor Jesus. É claro que todos vocês entendem que essa perfeição não é que nós já adquirimos aqui na terra, mas nós somos feitos perfeitos em Cristo, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo lavando os nossos corações e nós, com isso, somos perfeitos diante do Pai pela obra de Cristo, embora ainda não alcançamos a perfeição que será alcançada no dia em que estivermos na presença do Senhor. Então, esse trecho, o Senhor Jesus está alertando para como agem os fariseus, os não crentes, e está nos instruindo de como nós devemos agir. Uma pergunta, será que temos pessoas, membros da PIBA, indo para o inferno? É dura a pergunta, né? Eu não sei se eu respondo, acho que sim, acho que não. Mas será que tem pessoas que disseram um dia diante da igreja que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas na realidade não foram lavados, porque o seu coração nunca se voltou arrependido para Deus, e não são crentes? Será que um dia, lá no céu, quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, nós vamos ver num cantinho lá o pessoal da PIBA, e não vamos ter 1.200, vamos ter 600? Será que todos nós, que um dia declaramos a fé em Cristo Jesus, foi realmente uma transformação genuína? Eu acho que se nós não estamos levando a sério isso que Jesus vai nos ensinar, é um forte indicador de que não somos perfeitos, não alcançamos a perfeição em Cristo, porque não o recebemos como nosso Salvador, e também não nos tornamos filhos de Deus, porque o nosso comportamento
não está sendo de acordo com aquilo que diz a palavra. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é muito forte. É forte. É forte. Olha o versículo 42, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. É um processo. No versículo 48, sede perfeitos. E os irmãos entenderam perfeitamente o que é perfeito. Jesus estava, nesses ensinos, tratando como a transição entre a lei, não que a lei era ruim, mas a maneira como os fariseus encaravam a lei, e agora a graça. Eu creio que um dos momentos mais difíceis dentro da revelação bíblica foi a vinda do Senhor Jesus Cristo para mostrar, principalmente para os fariseus, que era uma raça terrível, mostrar que agora mudou. Agora vocês estão conhecendo o Deus encarnado que é o Senhor Jesus Cristo. Não porque na lei não havia graça. O problema é que os fariseus a interpretavam na letra da lei e não no espírito da lei. Era mais fácil para eles sustentar as suas tradições. Hoje nós podemos pegar esse texto e, para justificar a nossa conduta não cristã, nós podemos fazer alguns malabarismos com esse texto. Por isso tem que tomar muito cuidado. Eles não aceitavam o ensino de Jesus, porque eles não tinham Jesus como autoridade de Deus. Eles não aceitavam Jesus como o Messias, o Deus encarnado. Para aceitar os ensinos de Jesus, teriam que se humilhar. E em assim fazendo, suas obras viriam à tona. É muito interessante, é um texto que eu sempre olho lá, João 3, quando fala, e a luz veio ao mundo, e eles não aceitaram a luz, porque a luz iria tornar as suas obras evidentes. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a luz veio a mostrar como é o seu coração. Não tem nada para esconder. Esse é o seu coração. Essas são as suas obras. É por isso que os homens rejeitam a luz, porque a luz manifesta como eles são, como nós somos. Pode ser que depois, no final desta mensagem, você fale, puxa vida, eu devia ter ficado em casa. Porque essa luz veio mostrar quem realmente sou, e agora estou incomodado, e eu não quero me arrepender das minhas atitudes. Enfim, sem conversão, os ensinos de Jesus são verdadeiros absurdos. Vamos dividir esse texto em duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar com os versículos 31 a 42. No ouviste o que foi dito, o que eu já disse no início, está o que nós não devemos fazer. No ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, nós não devemos fazer. Eu, porém, vos digo, é aquilo que nós devemos fazer. O texto da palavra de Deus começa dizendo, eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau, mas a qualquer que bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Alguém aqui já ofereceu a outra face para alguém bater? Eu nunca ofereci, nem admitiria que ele me desse outro tapa. Porque aqui, o espírito da lei, a lei não está ensinando, olha, o cara te deu um murro aqui, você fala, dá outro aqui. Não é isso. É como você vai se portar diante daquela agressão que você recebeu. E o seu comportamento, a sua atitude, vai ser a mesma coisa que você disser para a pessoa, pode bater na outra face. A maneira como você vai reagir. É interessante que há um texto na palavra de Deus em que Jesus recebe uma bofetada e ele não pede para que dê outra bofetada no outro lado. Está lá no capítulo de João, diz assim, Jesus lhe disse,
Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregavam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? A expectativa nossa é que Deus falasse para o soldado: olha, me dê outra bofetada. Não. Jesus respondeu: se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Jesus respondeu com um argumento, aquela bofetada que ele recebeu. Ele não deu uma bofetada no seu agressor e tampouco ofereceu o outro lado para que o soldado lhe desse uma bofetada. Mas ele argumentou que ele estava falando a verdade. Eu creio que é um bom testemunho esse do Senhor Jesus. Não é para você, se o cara te deu uma bofetada, vamos supor, você está no trânsito, o cara sai do carro e lhe dá uma bofetada, e você fala: meu Senhor, eu não vou reagir, porque eu sou um crente no Senhor Jesus, mas qual é a razão que o Senhor fez isso? Qual seria a reação desse agressor? Aí você vai dizer: eu sou um crente no Senhor Jesus, eu jamais poderia fazer isso no Senhor. O Senhor foi feito por Deus. O Senhor é criação de Deus. Meus irmãos, o argumento dessa pessoa iria embora. Seria como você dissesse: dê outra bofetada em mim. E o texto vai falar no versículo 40 sobre tribunal. Este é um problema sério. Ao que quiser levar-lhe ao tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. A verdade é que, se preciso for, assuma o prejuízo. Ao longo do tempo de pastoreio, a gente já enfrentou várias e várias situações. Mas, normalmente, nas situações de confusão que nós entramos entre duas pessoas, dois irmãos, é que ninguém quer levar o prejuízo. Todos querem levar a vantagem. É impressionante. Ninguém quer assumir o prejuízo. Deixa eu trazer uma ilustração ocorrida comigo aqui em Atibaia. Eu tinha um aparelho de som, lembra aqueles 3 em 1 dos anos, sei lá que ano. E eu levei até um estabelecimento aqui em Atibaia. Eu falei: moço, o senhor pode fazer um orçamento, mas eu quero saber se vale a pena consertar isso. Ele: tá bom. Preencheu o papel, botei o papel no bolso, fui para casa, voltei no dia marcado, cheguei lá, ele falou: tá pronto. Eu falei: não, eu acho que o senhor não entendeu, eu pedi para fazer o orçamento. Não, mas eu vi que para fazer o orçamento ia ter muito trabalho e tal, já aprontei. Quanto fica? Meus irmãos, era quase o valor do aparelho. Naquela hora eu falei: você é pastor da igreja, a PIB é conhecida, qual vai ser sua atitude agora? Eu disse: tá bom, não vou fazer confusão com o senhor, já que o senhor arrumou, também não quero que o senhor leve prejuízo. E paguei. Acabou o problema. Agora imagina, não, eu vou levar o senhor para pequenas causas. E o senhor vai responder por isso. Valeria a pena? Pastor, mas é um direito que eu tenho. Será? E esse direito, se um dia a pessoa souber que você é um membro da primeira igreja batista de Atibaia e vai dizer: nessa igreja eu não entro porque tal pessoa foi muito ignorante comigo, porque ele vai alegar as suas razões. Por que não assumir o prejuízo? Por que não? Imagina os irmãos se eu levasse aquele homem e falasse: não, nós vamos para pequenas causas agora e o senhor vai responder por isso. Ele ia dizer: sabe quem veio aqui? Um pastor da primeira igreja batista de Atibaia. Ele ia contar a história do jeito dele.
Ele veio, consertei o aparelho dele e ele se negou a pagar e me levou à justiça. Não importa se a história minha é verdadeira e a dele é mentirosa, eu não sei o que ele iria falar. Assumi o prejuízo. E o aparelho funcionou. E ficou bem mais caro, talvez era melhor comprar um novo. Segundo exemplo, quando começamos o trabalho no Jardim Imperial, compramos o terreno, depois queríamos comprar o outro do lado. Falei com o senhor, fechamos o negócio e fomos para o cartório. O segundo cartório. Estávamos lá sentados para assinar a escritura, fazer o pagamento. Aí o escrevente falou, por qual valor? Eu falei, não entendi a pergunta. Vai passar pelo valor que nós combinamos. Aí ele falou, não, pelo valor que nós combinamos, eu não vendo. Tem que colocar um valor mais abaixo. Eu falei, mas isso não é honesto. Ah, não importa. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Aí eu disse, a igreja tinha interesse pelo terreno, eu disse para o escrevente, se for pagar pelo valor real, quanto que ele vai ter que pagar de imposto? Aí ele calculou, acho que dava 1.500 na época, eu falei, a igreja paga para ele ser honesto, na frente dele. A igreja vai pagar para o senhor ser honesto, mas a igreja não participa disso. Pagamos mais, na época, mais ou menos 1.500, para ele ser honesto. Eu imagino, de vez em quando eu vejo esse homem na rua. Eu imagino o que passa na mente desse homem. A igreja pagou para que eu fizesse um negócio honesto. Eu poderia dizer não. Nós vamos para o tribunal e é por esse valor. E se você no tribunal dizer que está sonegando, você pode ser preso. E nós vamos para a briga. Imagina a Piba no tribunal, brigando por um valor que não vem ao caso. Esse homem, eu posso imaginar cada vez que ele me vê, eu não vou trazer detalhes, senão os irmãos vão localizá-lo, não é daqui não, da igreja, viu gente? Mas nós assumimos o prejuízo. Será que vale a pena mesmo que tenhamos todos os direitos? Será que vale a pena porque o nome de Jesus vai estar em xeque? Agora, existem outras questões que você tem uma demanda judicial como uma empresa. Talvez aí seja um pouco diferente, que não é algo muito pessoal que você se destaca. Mas vale a pena assumir o prejuízo em nome do Evangelho. E o texto continua, ele vai dizer no versículo, e se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Isso nós fazemos todos os dias. Eu faço isso lá em casa, com Cida. Ela me obriga a caminhar 1.000, eu caminho 2. Eu sou muito paciente, tranquilo. Não, eu luto com isso. Eu luto com isso. A Cida não sabe de um segredo, mas eu vou confessar, às vezes ela me chama para fazer alguma coisa e eu faço que não ouço. Eu não sei se ela faz isso comigo também. Mas às vezes a paciência para andar a segunda milha. Olha, você me prega esse quadro na parede. Tá bom, eu vou pregar. Passa um dia, eu não preguei. Ela fala, quanto que você vai pregar esse prego? Eu falei, só essa maneira de falar, esse prego nunca vai ser pregado. Não é assim que reagimos? Eita, homem difícil que somos nós, né? Olha, tem uma mãe fazendo, uma esposa fazendo assim. E os beliscões devem estar aí em profusão. Andar a segunda milha. Como é difícil. É interessante que isso aqui vem lá da época que o soldado romano, ele poderia obrigar um judeu a carregar algo, seja uma correspondência, seja um objeto, a caminhar durante algumas milhas, e de repente chegava lá, não achava outro, falava, não, você vai caminhar mais uma. Ele ia caminhar, em respeito àquela autoridade. Depois nós temos o versículo 42. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Agora eu vou dar uma dica para vocês que você poderá ter muito prejuízo,
Mas eu não empresto dinheiro. Primeiro, às vezes, porque não tenho, mas quando tenho, dificilmente eu empresto. Eu vou trazer uma ideia para vocês. Se algum irmão estiver numa situação muito difícil e pedir dinheiro emprestado para você, e você se compadecer daquele irmão, nunca empreste, dê. Dê. Porque se você emprestar, ele daqui a pouco vai ter dificuldade de trazer o dinheiro de volta. Primeira coisa, ele desaparece da igreja. Ele foge de você. Não empreste, dê. Mas esteja preparados para o prejuízo. Eu fiz isso uma vez, até hoje eu não esqueço. Eu dei. E uma quantia razoavelmente alta. E essa pessoa, eu falei, eu estou te dando. Ah, mas eu quero te devolver. Tá bom. O dia que você devolver, eu vou aceitar que você está me dando esse dinheiro. Nunca deu. 8 anos, 10 anos, nunca deu. De vez em quando eu lembro, porque aquele dinheiro tinha algo especial para ser feito, mas eu não vou dizer o que é, senão vocês vão me condenar. Eu dei. Agora, essa pessoa nunca vai poder se desviar de mim, porque ele não pode pagar, porque eu dei. Então, socorra aqueles que precisam de socorro, mas não empreste, dê. Se você fala, pastor, mas eu não tenho condições de dar, então não empresta. Dê um jeito de ajudar aquele irmão de algum modo diferente, mas não empreste. E cuidado também, se for emprestar como um agiota. Eu imagino que não deve ter agiota na igreja. Se for agiota, está agindo exatamente como fariseu. E se estiver agindo como fariseu, parece que não é filho de Deus e não ganhou aquela perfeição diante do Pai pela salvação em Cristo Jesus. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Essa ideia de socorro é muito importante, meus irmãos. Uma das coisas que você precisa aprender, que ajudar pessoas é uma arte. E se você não fizer direitinho, você só arruma encrenca para a sua vida. Só encrenca para a sua vida. Eu lembro uma história que minha esposa, mais uma pessoa, participou de um berço que emprestou para uma pessoa com um prazo de validade. Olha, daqui tantos meses precisamos de volta. E passaram os meses, foram lá buscar o berço. Sabe como ela e a outra pessoa recebeu? Jogando assim, na rua. Foi pedaço de berço para todo lado. Cuidado, é melhor dar o berço do que emprestar, viu, gente? Não funciona. Não funciona. A segunda parte do texto, primeiro nós vimos que nada de vingança. Agora o segundo é nada de ódio. Eu já vou adiantar que depois da mensagem algumas pessoas vão ligar, pastor, mas pela mensagem o senhor está pedindo muito de nós. É o que Deus pede. E você pensa que é fácil ser crente? Se você acha que é fácil, pega o seu boné e vai embora, porque não é fácil, não. É extremamente difícil. A segunda parte, a partir do versículo 43, nada de ódio. No ouviste o que foi dito, está o que eu devo fazer. Aliás, que não devo fazer. O eu, porém, vos digo, é aquilo que eu devo fazer. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até isso é fácil, né? Como é fácil odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é difícil. Vocês já viram histórias de filhos que odeiam os pais? Que mesmo depois da conversão, se é que houve conversão, continua odiando seus pais? Vocês já ouviram falar de pais que odeiam os seus filhos? E mesmo depois da conversão, continua os odiando? A pergunta que eu faço, se continua odiando, é fariseu? Ou se tornou filho de Deus? Ou é um perfeito em Cristo?
Não. Não. Eu já vi histórias, meus irmãos, de pessoas convertidas que já declararam: eu não consigo amar. Tantas e tantas e tantas histórias. O que Jesus pede para nós é exatamente o que Ele fez quando olhou para nós e nos concedeu a salvação. Porque éramos inimigos de Deus. Éramos sem nenhuma justiça própria para convencer o Pai que nós éramos perfeitos. Foi Ele que fez. Ele fez tudo. Ele amou, nos amou como inimigos. E além de orar, de amar, nós temos que orar. Eu lembro de uma oração do Eduardo que está aqui, do nosso vizinho. Acho que ele vai lembrar. Colocamos a cesta de basquete na nossa parede, lá no Sobrado, em São Paulo. E ele começou a jogar basquete na nossa calçada. E um senhor bem idoso: pode parar. Não quero esse barulho aqui. Sim, mas aqui é a minha calçada. Não quero. Sim, mas é um direito. Não. O Eduardo entrou, não sei se ele lembra disso. Eu vou orar para Deus matar esse homem. Você fez isso. E o pai, com o mesmo desejo. É um direito, nosso quintal, 2h da tarde. E ficamos aquele impasse. Calma, vamos ver outra alternativa. Eu vou tirar a cesta de basquete. Mas isso não é justo. Já ouviram essa frase? Aí tiramos a cesta de basquete, providenciamos outro meio lá deles brincarem. Aí a Cida falou, fez um bolo. Nós éramos recentes na vizinhança, fez um bolo e levou o bolo até aquela senhora. A Cida não gosta que eu falo que era bolo de caixinha, mas era um bolo simples. Um bolo simples. Levou o bolo para aquela senhora. Olha, nós somos vizinhos, tal, aqui um bolo, tá, para a senhora. Ela agradeceu. E no outro dia, ela mandou um bolo. Floresta Negra. O bolo que esse queria matar o velho, adorava. A mulher simplesmente era uma exímia confeiteira. Eu não sei o que ela fez com o bolo de caixinha. Não era de caixinha. Eu estou brincando, Cida, não era. Ninguém está acreditando que você fez um bolo de caixinha. Por isso que eu falei, não vai à igreja hoje que eu vou falar isso. Mas, meus irmãos, quando ela trouxe aquele bolo, olha o que Deus faz. Quando saímos daquela casa, aquele casal de velhinhos chorava pelo bom relacionamento que tivemos. Mas eu podia dizer, com meu filho o senhor não vai se intrometer. Ele vai jogar aqui e acabou. Deus nos deu essa graça. Recebeu, mandamos um bolo de caixinha, deixa eu fazer assim. E recebemos um Floresta Negra. Olha como Deus é bom. É interessante que ele fala o objetivo no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Parece que é um processo. Em vocês, fazendo assim, vocês se tornam, são reconhecidos como filho do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes, se você amar a quem você ama, que recompensa terei? Os publicanos fazem também o mesmo. Esse é o objetivo. Amar e orar. Quantos de vocês foram tentados na Fernão Dias, quando um camarada passa por você, dá uma fechada, você fala no seu pensamento, na próxima curva, se eu ver esse carro com as rodas para o ar,
Nós fazemos isso. Senhor, cuida desse motorista para que ele na próxima curva nada lhe aconteça. Mas se acontecer, yes! Deus ouviu a minha oração. Ouviu coisa nenhuma. Acho que o diabo que ouviu a oração. Olha como nossa atitude é diferente. E o texto, vamos continuar. O texto vai dizer que se nós nos comprometemos a fazer isso de forma muito especial, nós vamos nos diferenciarmos dos gentios, porque eles também agem assim. O nosso objetivo, meus irmãos, à luz do texto, é para que nos tornemos filhos do Deus Pai que está no céu de forma visível e clara. E Deus vai colocar oportunidades e mais oportunidades para você. Porque você é diferente do fariseu. Nós não podemos agir como agem os fariseus. De forma nenhuma. Sabe por que acontecem os divórcios? Exatamente porque não obedecemos isso que diz a palavra de Deus. Quantos homens que se divorciam da sua esposa por causa da sogra. E a sogra deve ser objeto do amor, mesmo sendo aquela tranqueira, aquela víbora, que você imagina que seja. É objeto do nosso amor. Claro que tem sogra que é chata. Agora tem genro que é chato também, né? Se obedecermos essas instruções bíblicas, meus irmãos, quantas coisas, problemas a gente evita. Como é gostoso obedecer a palavra de Deus. Agora tem uma coisa, ela bate de frente com os nossos desejos. Ela bate de frente. Porque nós sempre buscamos justificativas para que nós saiamos muito bem da situação. Nosso alvo é a perfeição. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o nosso alvo. Abra mão dos seus direitos. Claro que há momentos que você deve ir ao tribunal. Uma vez tivemos problema aqui há muito tempo com dois irmãos da igreja e nós oferecemos uma opção para resolver e não aceitaram. Eu falei, então, diante disso, como igreja, nós autorizamos vocês a irem ao tribunal para, de acordo com a justiça do nosso país, decidir quem está certo e quem está errado. Vocês não querem a nossa? Então vai lá. E a nossa é sempre melhor. Certa feita, por um valor ínfimo, eu disse à pessoa, vamos fazer o seguinte, para evitar o problema, eu pago. Eu pago esse valor. Aí vocês acabam com o problema. Não, isso nós não podemos fazer. Muito cuidado, meus queridos irmãos. Nada de ódio. Nada de vingança. Eu vou aconselhar vocês uma coisa. Não distribua folhetos. Sobe no seu carro e dirija com o devido cuidado. Se alguém quer, por favor, pode passar. Se você vai estacionar no lugar e a pessoa chegou primeiro, tudo bem, vai fazer encrenca. Ok. Passa por ele, tenha um bom dia. Que delícia. Uma vez eu estava, essa vez eu não fui muito crente, não. Mas não dava para não ser. Ali no Hospital Novo você entra e tem uns estacionamentos bem na entrada ali. E tinha um carro já que passou por ali, e logo que eu cheguei tinha um carro saindo. Aí a pessoa deu volta, moço, esse lugar é meu. Eu falei, como esse lugar é meu? Aí eu peguei, entrei,
E a pessoa esbravejou que ela tinha passado e o lugar não existia. Quando eu cheguei, passou a existir o lugar. E ela disse lá, esse lugar é meu. Eu errei. Eu devia falar, pode dar a volta aqui que eu vou guardar para ninguém pegar o seu lugar. E deixar. Eu devia ter feito isso. Ah, pastor, mas é demais. Mas quem sabe esse demais eu chegaria para ela, oh, que Deus abençoe você, e pegaria um folheto lá do carro, isso aqui eu sou o pastor da primeira igreja batista de Atibaia e tal. Perdi essa chance. Aí você fala, mas assim também não. Mas assim também sim, né? Quantas e quantas oportunidades que nós temos. O que Deus pede de nós é que nós sejamos perfeitos como Ele é. Porque se Ele pegasse a fila de um estacionamento e agisse de forma diferente da nossa, Ele seria perfeito e nós imperfeitos. Se Ele dirigisse na Fernão Dias de modo como às vezes dirigimos, Ele seria imperfeito. Mas Ele não é imperfeito, Ele é perfeito. Então vamos dirigir na Fernão Dias como perfeitos. Meus irmãos, são lições preciosas para nós. Agora eu gostaria que terminar essa mensagem, dizer para você e para mim, nós não somos fariseus. Nós não somos do mundo. Nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas se aquela professora fizer de novo o que fez com meu filho, não. Vai lá, professora, talvez a senhora não estava bem naquele dia, a senhora agiu assim, nós a perdoamos. Ah, pastor, eu não consigo. Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se você guarda algum ódio, de filho para pai, pai para filho, você está guardando e não tem mudança na sua vida, o inferno lhe espera. O inferno está com as portas abertas. Porque assim agem os imperfeitos. Assim agem aqueles que não são filhos. É duro. É duro esta palavra. Mas é a pura verdade. O nosso comportamento, a nossa forma como imitamos o Senhor Jesus determina que direção estamos tomando para a eternidade. Guardem bem isso. A forma como nós encaramos os ensinamentos de Jesus determina qual é o caminho que nós estamos tomando para a eternidade. Se você tem algo no seu coração de ódio, trate isso, porque isso é comportamento de fariseu, não é comportamento de alguém transformado pela graça. Abaixe sua cabeça. Enquanto isso, os músicos chegam aqui para cantar o último hino. Mas eu gostaria que, aí no seu coração, ore a Deus. E eu preciso sempre estar orando para agir de acordo com como Cristo gostaria que eu agisse. Fale com Deus aí no seu coração. Veja como Deus mexeu com você nesta manhã. E assim como Ele mexeu comigo enquanto preparava esta mensagem.